Amém? Se você tem uma Bíblia, abra a Bíblia no livro de 2 Reis, no capítulo 5, do verso 2. 2 Reis, capítulo 5, do verso 2. Quem já achou, diga amém. Quem não achou, diga escola bíblica quadrangular, domingo, 8h30 da manhã aqui na igreja. Venha participar da escola bíblica, que é uma bênção para aqueles que querem aprender mais ainda. Amém? Diz assim: saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta, que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus, com poder de tirar vida ou de dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Amém? Irmãos, eu quero nesta noite conversar com vocês dentro da palavra de Deus, e quero dizer para vocês do interesse que Deus tem de abençoar a nossa vida. Amém? Deus tem muito prazer de abençoar você, tem muito prazer de abençoar a mim, tem muito prazer de abençoar todos nós. Mas, apesar dele ter esse prazer e essa satisfação de poder abençoar as nossas vidas, ele também tem critérios, ele tem princípios e coisas que ele estabeleceu como regras que funcionam há milhares de anos, desde a sua manifestação à humanidade. Ele estabeleceu princípios e regras que às vezes tem que serem observados. Não é só você querer ser abençoado, mas há momentos em que você tem que se adequar aos olhos de Deus, para que Ele possa fazer o que Ele quer fazer. E tenham certeza de uma coisa: em nenhum momento Deus vai dar a bênção para mim, para você, ou para qualquer um de nós, se nós não estivermos preparados para receber essa bênção, ou dentro da adequação que Ele estabelece como regra. Ele, muitas vezes, antes de nos dar uma bênção, Ele precisa trabalhar muito na vida da gente, precisa nos tratar. Como às vezes nós estamos precisando então sermos tratados por Deus, para recebermos uma bênção de relevância para nós, algo que nós queremos receber das nossas vidas. E tem momento que a gente não para ouvir Deus, para poder realmente entendermos o que Ele está querendo, e muitas vezes Ele é forçado a criar uma situação nas nossas vidas para tentar nos tratar, para poder confirmar aquilo que Ele tem para confirmar. E eu quero nesta noite conversar com vocês dentro da palavra de Deus, e essa minha palavra vai muito por aí. Como é que Deus faz para poder abençoar alguém? O que é que Ele exige? Quais são os critérios estabelecidos por Ele? O que é que Ele estabelece como princípio? E nós vamos mais ou menos entendermos nessa pregação da palavra de Deus. Amém? A Bíblia diz que existiu um homem, e esse homem era muito famoso no país dele. Ele morava na Síria, que hoje está uma parte ocupada pelo Estado Islâmico, né? A outra parte está em guerra civil, e hoje a gente está vendo a Síria todos os dias aí nos jornais, né? Os informativos, mostrando o que está acontecendo lá, né? Bashar al-Assad é o atual presidente do lugar lá, que está tendo alguns probleminhas. E esse homem morava exatamente lá.
Só que ele não era um homem qualquer, ele era um homem muito importante, ele era uma figura pública admirada por todos aqueles que moravam no país que ele vivia, e também os países vizinhos o reconheciam como um homem muito importante, como um homem de uma importância, um homem de uma notoriedade, exatamente por aquilo que ele era e também por aquilo que ele fazia. A Bíblia diz que ele era um general do exército da Síria, e além de general, ele era um homem que tira no seu currículo muitas vitórias. Ele era um homem herói, ele era um camarada assim que tinha conseguido obter grandes conquistas, a ponto então de ter a admiração do seu povo, de ter o respeito do seu povo, a admiração do rei. Era aquele tipo de pessoa que todas as crianças pensavam em ser igual quando cresciam, para vocês verem a importância dele. E toda essa notoriedade, toda essa importância inflava muito o ego dele, fazia ele se sentir o cara, o camarada realmente admirado, o sujeito que era simplesmente paparicado por todo mundo, paparicado no seu país, paparicado pelo rei, paparicado pela população, e ele então se sentia assim uma pessoa muito importante, e isso não somente alimentava o ego dele, mas alimentava acima de tudo o orgulho que ele já devia ter no coração. E um dia eles foram e conquistaram as terras de Judá e trouxeram de lá algumas pessoas cativas que vinham exatamente para a Síria para viverem como escravos, uma forma moderada de escravidão, já que a Síria tinha o poder sobre aqueles lugares. E no meio eles trouxeram uma adolescente serva de Deus, uma menina que conhecia Deus, uma menina que testemunhava, uma menina que reconhecia e que sabia do poder de Deus para fazer coisas grandiosas na vida de uma pessoa. E ela foi levada exatamente para trabalhar na casa dele, na casa desse general. E quando ela começou a viver na rotina da casa, na rotina da família, ela, muito observadora, percebeu que o chefe da casa era um homem doente, era um homem frustrado por conta da enfermidade que ele portava. E quando ela viu aquele problema, ela sabia que o Deus dela, o Deus que ela acreditava, era capaz e tinha condições de resolver o problema dele. E ela então confabulou, ela conversou com a mulher de Naamã e disse: olha, se o meu senhor, o meu patrão, fosse ter com um profeta que tem lá em Israel, olha, ele ficaria curado dessa doença dele. E quando ele chegou em casa, a mulher dele foi contar para ele. Ele não ouviu direito a história, a mulher dele também não compreendeu muito bem a história. Ele ficou animado com a expectativa de ficar livre daquela doença que o humilhava, aquela doença que o constrangia. E ele foi imediatamente com o rei da Síria e contou a história, não muito bem explicada. E o rei da Síria entendeu que o poder da cura estava nas mãos do rei de Samaria. E ele disse: olha, se isso vai te fazer bem, então você aproveita, eu vou dar uma carta aqui, você se apresenta ao rei de Samaria e pede a ele que ele resolva, para ele resolver o seu problema. E o Naamã, que era um homem importante, aproveitou aquele momento, pegou uma comitiva real, com carruagens imponentes, soldados e oficiais do seu exército, colocou roupas especiais e juntamente com alguns presentes, eles pegaram uma quantidade enorme de presentes para dar ao rei, imaginando que poderia o rei dar a ele a cura, e saíram em direção de Samaria, a 150 quilômetros, mais ou menos, toda aquela comitiva pomposa, real, todo mundo muito bem vestido, as pessoas estavam ali junto com ele, que eram oficiais e soldados do seu exército, todo mundo aparamentado para poder chegar lá com o rei de Samaria e quem sabe pressioná-lo, afrontá-lo e obrigá-lo a resolver aquele problema que estava na vida do general Naamã. E quando eles chegaram lá, que se apresentaram ao rei de Samaria, o rei disse: epa, tem alguma coisa errada aqui. Eu não sou Deus para curar ninguém. Eu não tenho como dar vida e como tirar. Eu acho que essa história do rei da Síria é um pretexto para entrar em guerra comigo, para romper comigo, que eu não tenho poder para resolver o seu problema. Ele ficou desanimado, frustrado, e o profeta Eliseu
que sabia da história, mandou um recado para que ele soubesse que havia rei em Israel, mandou dizer para ele se apresentar lá na beira do Rio Jordão, porque ia mostrar para ele que havia Deus em Israel, para curá-lo então daquela enfermidade. E diz a Bíblia que ele saiu lá do palácio do rei de Samaria e foi para a beira de um rio, do Rio Jordão, numa área que não era tão habitada. E quando ele chegou lá, ele imaginou assim: vou chegar com a minha comitiva, e quando eu chegar lá com a minha comitiva, o que vai acontecer? Que esse profeta deve vir correndo aos meus pés, colocar a mão sobre a minha cabeça, resolver o meu problema e acabar com o meu sofrimento e com o meu constrangimento, com a minha humilhação. E diz a Bíblia que ele foi, e quando ele chegou lá no local marcado, Deus começou o tratamento. Ele teve que esperar. Ele nunca esperava ninguém. As pessoas que esperavam ele sempre dava ordem. Era ele que dizia como as coisas deveriam acontecer e da forma que deveriam então serem conduzidas. Mas ele chegou lá e ficou esperando. Ele imaginou que seria recebido em pompa, imaginou que o profeta ia correndo para atendê-lo imediatamente por causa da importância que ele achava que tinha. Mas aconteceu que ele teve que ficar lá esperando algo que para ele era inadmissível, porque ele não era acostumado a esperar. Ele era acostumado a ser atendido imediatamente, a ser paparicado, mas agora ele está na beira de um rio, juntamente com um monte de soldado, com toda uma comitiva, parado, sem saber o que fazer, esperando alguém que vinha falar com ele para poder resolver o seu problema. E ele ficou parado lá, esperando. Não demorou muito, chegou um garoto. Quem é o general Naamã aí? Ele tufou o peito. Sou eu. Ah, é o senhor? Sim. Me conhece não, garoto? Sabe quem sou eu, rapaz? O garoto disse: olha, o profeta mandou dizer para o senhor que se o senhor quiser ficar curado, para o senhor descer nesse rio e mergulhar 7 vezes. Se o senhor fizer isso, o profeta mandou dizer que a lepra vai sair do seu corpo. Ele disse: o quê? O profeta não apareceu no lugar, ainda mandou um recado pelo menino de recado. Aquilo foi demais para o orgulho dele. Disse: o quê? Nesse rio que eu vou ter que mergulhar? Não dá. Deveriam pelo menos escolher os rios lá da minha terra, lá da Síria, em Damasco, ter o rio Arbana e Farfá, que são rios muito mais importantes do que esse rio Jordão, e eu tenho que descer exatamente nesse rio. Não dá para mim, não vou descer dessas águas. E ele ficou tão chateado que queria ir embora. Mas os oficiais dele e os soldados: general, mas se ele não mandasse o senhor fazer qualquer outra coisa, o senhor não faria para ficar curado dessa doença? Não, mas não dá. Tem rio mais importante na minha terra. Não vou descer aqui. Mas ele mandou descer nesse. Não, nesse aí não dá. E não vou descer nesse rio. Chateado ele já estava, porque teve que esperar. O profeta nem foi lá falar com ele, mandou um garoto para poder dar o recado para ele. Tudo aquilo era demais para ele, na importância que ele achava que tinha. Ele era um homem orgulhoso, e o orgulho é isso. É o autoconceito que a pessoa realmente tem de si mesmo, de se achar importante demais. E ele então achou que aquilo tudo era inadmissível e queria voltar embora com a doença, mas jamais faria o que o homem de Deus mandou ele fazer. E depois de muita conversa, depois dos subalternos conseguirem convencê-lo, ele começou o tratamento para ser curado da maneira como Deus queria. Ele tirou a sua roupa. Quando ele tirou a sua roupa, ele expôs toda a sua enfermidade, as marcas do seu corpo causado pela lepra, coisas que talvez ele procurava esconder, que ele procurava encobrir, que o constrangia, que o envergonhava, que o humilhava. Ele teve então que se expor diante de todos os seus soldados. Quando ele tirou a sua roupa, que todo mundo viu com nitidez as marcas da doença, as marcas da enfermidade em seu corpo, a Bíblia diz que ele desceu até o Rio Jordão e mergulhou a primeira vez. Depois que ele mergulhou, que ele voltou à tona, ele ainda estava doente. A Bíblia diz que ele mergulhou a segunda, a terceira, a quarta, a quinta vez, e toda vez que ele voltava à tona, a doença ainda estava no seu corpo.
Melhorou mergulhou a sexta vez, e quando voltou à tona, a doença ainda estava no corpo. Mas ele mergulhou a sétima vez. Quando ele mergulhou pela sétima vez, diz a Bíblia, que ele voltou à tona, a Bíblia diz que a pele dele estava tão limpa, que nem pele de criança. Diga glória a Deus. Ele subiu o barranco, chegou na beira do rio. Quando ele chegou na beira do barranco, o profeta apareceu. Quando ele viu o profeta Eliseu, ele correu em cima e disse: olha, eu trouxe muitos presentes para você. E o que ele trouxe como presente não era para ser desconsiderado. Ele trouxe nada mais, nada menos do que 428 quilos de prata. Ele trouxe nada mais, nada menos do que 85 quilos de ouro. Ele trouxe nada mais, nada menos do que 10 roupas reais, para poder tudo dar de presente ao profeta. E quando ele viu o profeta, que deu a ordem a ele para descer no rio para ser curado, ele já levou então o ouro, já mandou trazer a prata, já mandou trazer a roupa, e disse: trouxe de presente para você. É para você todo esse presente. E quando ele chegou, o profeta olhou para ele e disse: não quero o seu presente, não quero nada do que é seu. Não quero o seu ouro, não quero a sua prata, nada do que você trouxe eu não quero. Ele não entendeu aquilo. O profeta então conversou com ele. Ele se explicou da dificuldade que ele ia ter daquele momento em diante. Por quê? Porque ele queria servir a Deus, como ele mesmo disse do capítulo 15, do verso 5 em diante. Mas ele tinha um problema, que ele acompanhava o rei da Síria todos os dias, que entrava no templo de um Deus chamado Rimó, e ele tinha que entrar naquele templo. Como é que ele ia fazer agora? Porque para ele só existia um Deus, o Deus verdadeiro, que era o Deus do servo e do profeta chamado Eliseu. E ele estava muito preocupado, porque agora ele se entendia como alguém envolvido com Deus da Bíblia, mas ele tinha que acompanhar o rei, que entrava lá no templo do Deus Rimó, que era o Deus lá do lugar. E o profeta disse: não, você continua entrando no templo. Ele disse: mas eu tenho que me abaixar lá. Faça tudo. Deus sabe que você está envolvido com Deus da Bíblia. Diga glória a Deus. Muito sábio o profeta, né? Podia dizer: não, agora tu não entra mais naquele templo, porque tu é de Deus. Não entra ali não. Entre, foi o que Deus falou. Você pode entrar, Deus sabe. Olha só o que foi que ele falou aqui. Verso 17, disse Naamã: se não queres, peço que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerás teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Ele falou: nisto perdoa o Senhor a teu servo, o meu senhor, entrar na casa de Rimó para lhe adorar. E ele se encosta na minha mão, e eu também me tenho de encurvar na casa de Rimó. Quando assim me prostrar na casa de Rimó, nisto perdoa o Senhor teu servo. E disse Eliseu: vá em paz. Importante que você serve a Deus. Se você tem que fazer isso aí para poder acompanhar o rei com quem você trabalha, não é relevante. O importante é que você está servindo o Deus da Bíblia. Diga glória a Deus. E esse homem recebeu essa cura, e depois que ele recebeu a cura, ele foi embora. Pegou a carruagem dele e tudo, e foi embora. O profeta tinha um ajudante chamado Geazi. O Geazi, que ajudava o profeta, ele disse: epa, o profeta não quis pegar nadinha. Olha, o cara queria dar ouro, queria dar prata, um monte de coisa boa, e ele não quis pegar. Ixi, sou eu, pego tudo. O garoto pensou: como é que não pega ouro, não pega as coisas? O menino ficou só maquinando na cabeça. E quando o Naamã saiu, sabe o que o garoto fez? Disse para o profeta que ia bem ali e tal, para despistar, e foi correndo atrás do Naamã. Seu Naamã, olha, o profeta mandou dizer para o senhor mandar algumas coisinhas aí, que ele está precisando lá para a casa dos profetas. O Naamã parou: o que é que você quer? Me dê mais roupa aí. E o Naamã foi dando para o garoto, o ajudante do profeta, até pensando que o profeta tinha pedido alguma coisa. O garoto pegou um monte de presente, esperto ele, e voltou, levando tudo. Quando ele voltou, que ele entrou em casa, ele botou em um lugar, que ele entrou em casa, ele pensava que o profeta de Deus não sabia das coisas, mas o profeta sabia de tudo, e perguntou para ele: onde é que tu estava, Geazi? Não, eu fui bem ali, não sei o quê, tirou uma história, contou uma história. E o profeta disse:
Por um acaso o meu espírito não te acompanhou enquanto tu foi lá atrás do Naamã, pediu o que você pediu? Olha, por causa dessa tua desobediência, o que vai acontecer é que a lepra do Naamã vai passar para você. E por causa dessa desobediência, esse garoto ficou leproso, porque ele foi pegar o que Deus não queria que realmente o profeta recebesse. Vejam bem, isso é uma história que se deu há 2.700 anos atrás, mais ou menos. Mas é uma história verdadeira. Sempre que você lê a Bíblia, você pega as histórias, as passagens da Bíblia e tenta trazer para os dias de hoje. Por quê? Porque Deus não mudou, porque os seus princípios não mudaram e porque as suas regras, elas estão estabelecidas. E você tem que pegar essas histórias antigas e tentar trazer para os dias de hoje e tentar fazer com que você entenda algumas coisas e venha se adequar a uma visão de Deus que Ele tem, que não muda, mesmo passando esse tempo todo. E o que é que você consegue aprender na Bíblia? Que tem coisas que nós precisamos então sermos tratados para que Deus possa nos abençoar. Tem bênçãos de Deus que estão confirmadas, são promessas para as nossas vidas, mas que elas não chegam nunca, porque Deus primeiro precisa nos tratar para poder nos conceder. No caso do Naamã, ele precisava primeiro ser tratado. Se ele não fosse tratado daquilo que ele era, da postura que ele tinha, da maneira como ele agia, com certeza essa bênção não poderia alcançá-lo. Deus tinha interesse de curá-lo, Deus tinha interesse de libertá-lo daquela prisão causada pela doença, mas antes de curá-lo, Deus precisava tratá-lo. Tratá-lo do quê? Do orgulho. Saibam vocês que um dos piores pecados que existe para Deus é o pecado do orgulho. E o pior nessa história toda é que ninguém é excluído da igreja porque é orgulhoso, ninguém é afastado da congregação porque tem orgulho, mas o orgulho é um pecado gravíssimo aos olhos de Deus. Se o diabo é diabo hoje, ele é diabo porque ele foi orgulhoso. Ele não roubou, ele não fez nenhuma das outras coisas consideradas grave aos nossos olhos, mas ele foi somente orgulhoso. E uma das coisas que incomoda a Deus é tentar tratar ou lidar com o orgulhoso. Ele nem trata com o orgulhoso. A Bíblia diz que ele não quer acordo com pessoas orgulhosas. A Bíblia diz que ele resiste ao soberbo, que ele não se deixa envolver pelas pessoas orgulhosas, que ele não tem diálogo com o orgulhoso. A Bíblia que diz isso, que Deus resiste aos soberbos. A pessoa pede, mas ele não atende. A pessoa implora, mas ele não se sensibiliza. Por quê? Porque ele não tolera orgulho. Que orgulho? É conceito elevado que as pessoas fazem demais de si mesmos. Uma pessoa orgulhosa, ela se torna difícil em tudo. Ela não se torna só difícil para Deus, ela se torna difícil também para as pessoas que convivem com ela. Por quê? Porque ela subestima todo mundo. As pessoas orgulhosas só valem para elas aquilo que elas pensam, aquilo que elas acham. O orgulhoso nunca pede desculpa, o orgulhoso nunca pede perdão, mesmo quando ele erra, ele nunca admite que errou. O orgulhoso é daquele tipo de pessoa que só serve para ele aquilo que vem da ideia dele, que só é importante aquilo que ele pensa ou aquilo que ele cria. Ele subestima as pessoas, subestima a inteligência das pessoas. Só é importante aquilo que ele acha. O orgulhoso, ele vive em conflito em casa, ele vive em conflito com o marido, vive em conflito com a esposa, vive em conflito com as pessoas e vive em conflito com Deus também por conta das suas ações e das suas atitudes. Por essa razão, Deus não consegue ouvir o orgulhoso, Deus não consegue se entender com o orgulhoso. Por essa razão, Deus rejeitou Saul. A razão pela qual Deus rejeitou Saul foi exatamente porque ele era orgulhoso. Porque dentro do nosso conceito e da nossa avaliação, o que o Davi fez foi muito mais grave do que o que Saul fez. O que foi que Saul fez? O Saul, quando ele procurou aquela
macumbeira, aquela feiticeira, Deus já tinha rejeitado o acordo com ele, já não conversava mais com ele, ele estava desesperado, Deus já não tinha mais nenhum tipo de contato com ele mais. O que era que Deus achava difícil em Saul era o orgulho dele, a arrogância dele, a autossuficiência. Isso é uma das coisas que entristece Deus. Ele era tão orgulhoso que um dia eles iam para uma batalha, e sempre que eles iam para a batalha, era necessário então que se fizesse um holocausto, e chamava o profeta Samuel para poder fazer o holocausto, o sacrifício a Deus, para liberar a tropa. Samuel demorou um pouquinho, ele mesmo foi lá e deu uma de profeta e de sacerdote e fez o holocausto. Quando Samuel chegou e perguntou: cadê o povo? Ele disse: olha, tu estava demorando muito, eu mesmo fiz todo o trabalho que tu faz aqui. Autossuficiente, ele é assim, o orgulhoso é desse jeito. Ele acha então que não está submetido a ninguém, que ninguém sabe mais do que ele é capaz de tudo, e isso é uma das coisas que entristece a Deus. Orgulhoso não se submete, orgulhoso não é obediente, orgulhoso não ouve voz de comando, nem do homem, nem de Deus. Orgulhoso só faz as coisas do seu jeito, da sua maneira. Além do mais, que se torna uma coisa difícil conviver com pessoas orgulhosas. Por quê? Porque sempre é você que tem que ceder. O orgulhoso nunca cede, ele nunca pede perdão, fica sem falar com você o tempo todo. Se você não for lá falar para tentar se acertar, ele jamais fala com você. Se tiver algum tipo de contenda e de litígio com você, esses são os sinais do orgulho. Você é assim? Você, quando está em dificuldade com alguém, você fala logo ou você não fala nunca? Você espera a pessoa falar, porque se depender de você vai passar 10 anos, mas você não fala. Isso é um sinalizador de que o orgulho está no seu coração. E se esse é um sinalizador para você, quebre isso dentro de você. Deixa Deus tratar de você, porque isso vai impedir você de ser abençoado, vai impedir você de ser realmente ajudado por Deus e receber as bênçãos de Deus. O orgulho é uma das coisas complicadas dentro da avaliação de Deus. Esse era o problema do Naamã. Esse era o problema do Naamã, o orgulho dele. Deus tinha uma bênção para ele, sim. Deus tinha interesse em curá-lo. Mas apesar de Deus ter interesse em curá-lo, em abençoá-lo, Deus não podia fazer isso. Por quê? Porque se fizesse, estaria quebrando um princípio que ele tem, de não abençoar o orgulhoso. E o que ele fez? Primeiro vou tratá-lo, primeiro vou sará-lo, primeiro vou quebrá-lo, vou acabar com essa doença que está na alma dele, e depois então que eu tratá-lo, eu vou dar a cura. E a primeira coisa que eu tenho que fazer para tratá-lo é colocá-lo em situações que ele jamais admitiria, para ele ser quebrado, e depois que ele for quebrado, a bênção chega. E Deus chegou: olha, Eliseu, não vai lá falar com ele, não é você que vai falar com ele, deixa ele esperando lá, para ele se tratar e ser curado dessa arrogância dele. E Deus começou todo um processo, que começou lá na casa dele por uma menina que Deus colocou lá, até ele ser quebrado para poder ser abençoado. Diga glória a Deus. Talvez você esteja aqui nesta noite pensando: por que Deus não me abençoou? Será que Deus não está tentando tratar de você a tempo e você não se permite ser tratado? Por que Deus tem promessa e as promessas dele não se confirmam na minha vida? Será que nós estamos em constante tratamento de Deus para poder compreendermos e entendermos determinadas coisas? Mas nesta noite, o que eu quero dizer para você é o seguinte: Deus tem interesse em abençoar a sua vida, a minha vida, a nossa vida. Eu sei que você não tem como ser perfeito, nem tampouco eu, que nós temos lá sim as nossas imperfeições e as nossas falhas e defeitos e traumas, e temos lá as nossas deformidades. Mas na visão de Deus, tudo pode ser tratado quando nós chegamos diante dele, reconhecendo imperfeições, reconhecendo que existem em nós determinadas atitudes e ações que elas não são compatíveis com a visão e dele e com realmente com as regras que ele determina. Que você chega e diz: me ajuda. Ele começa a trabalhar, começa a tratar de você, a nos tratar, para poder criar essa possibilidade de fazer com que as promessas
promessas que Ele tenha para a sua vida venham se confirmar uma a uma. Diga glória a Deus. Porque a Bíblia está cheia de promessa. Para cada necessidade sua, Deus tem uma promessa. Diga glória a Deus. Cada necessidade que você tem uma promessa na Bíblia. Elas só não se cumprem quando nós estamos bloqueados por orgulho e por tantas outras coisas que podem então nos bloquear e nos impedir de sermos alcançados por essas promessas da própria palavra de Deus. Mas nesta noite nós estamos aqui reunidos para quê? Para quê? Qual é a intenção? Liberar a nossa alma. Diga glória a Deus. Se você é travoso, não tem gente que é travosa? Travoso, tem um gênio ruim, que Deus possa quebrar você desse gênio ruim que você tem. Se você é daquelas pessoas tinhosas, que tem prazer de conflito, tem prazer de contenda, e parece que o ambiente de contenda e de conflito é favorável a você, a ponto então de você, parece que consegue sobreviver nesse ambiente de conflito. Você não recua nunca, não se dobra nunca, não admite nunca, e mantém aquela posição dura. Deixa Deus tratar de você, deixa Deus quebrar isso de você, porque isso aí é um subproduto do orgulho que está no seu coração. Servo de Deus, desprovido do orgulho, ele é humilde. Diga glória a Deus. Ele não tem dificuldade nem de pedir perdão quando a culpa não é dele. Diga glória a Deus. Ele não tem dificuldade. A humildade trabalha no seu coração e cria em você uma atitude totalmente diferente das atitudes convencionais que as pessoas têm diante de determinadas situações. Então nesta noite, deixa Deus tratar de você. Se você tem esse tipo de resistência, tem esse tipo de dureza de coração, se você é uma pessoa difícil para lidar, se você é daquele tipo de pessoas que, para as pessoas para poderem se relacionar e manter amizade com você, elas têm que simplesmente se anularem, porque senão não convivem com você, porque as coisas têm que ser do seu jeito. Se não é do seu jeito, você também rompe com tudo, porque só tem a sua visão, só existe a sua visão para você. Se você não consegue ponderar nunca, se você não tem atitudes pacificadoras, isso é sinal do orgulho presente no coração. Mas se você percebe que essas coisas são geradoras de conflitos para você, se essas coisas tornam a sua vida difícil e a vida de pessoas que convivem com você difícil, peça ajuda para Deus, se quebre diante do Todo-Poderoso, deixe Deus tratar de você, porque na hora em que essas coisas forem quebradas, forem diluídas, você vai ver que você nem vai precisar mergulhar no Rio Jordão 7 vezes. Deus lá do céu já ordena a bênção, porque você conseguiu se adequar nas regras e dos princípios que Ele se estabeleceu. Vocês estão me entendendo, irmãos? Então nesta noite, não sei quais são as bênçãos que não têm alcançado você, mas que Deus possa falar com você nesta noite, e que você possa se reconhecer nessa situação semelhante à do Naamã, e possa então se adequar para que aquelas bênçãos que há tempo Deus está querendo enviar para você, possam ser liberadas logo, pelo fato de você conseguir se adequar para que Deus confirme o que Ele tem como promessa. Amém? Que Deus te abençoe e te ajude no nome de Jesus. É muito bom poder falar da palavra de Deus para você, mas agora eu quero lhe fazer um convite para você participar conosco todos os domingos às 17 horas do nosso encontro de paz aqui no Hotel Veleiros, certo? Nós estamos aqui todos os domingos às 17 horas, você é o nosso convidado, venha ouvir a palavra de Deus, e nós estaremos também orando por você e pela sua família. Será um prazer poder receber você juntamente com a sua família, tá certo? Aguardamos você. Espero que essa palavra tenha tocado no seu coração, e aproveito para convidar você para nos fazer uma visita na Igreja do Evangelho Quadrangular, que fica na rua Raimundo Corrêa 355, no Monte Castelo, no endereço que está aparecendo aí na tela. Você pode ligar para nós, você pode passar um e-mail,
e nós com certeza responderemos e tentaremos ajudar você com as nossas orações, com o nosso ministério. Tá certo? Vamos fazer uma oração? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu oro por cada pessoa que nos assiste neste momento. Que todo problema, todo embaraço, toda perturbação, todo atrapalho seja repreendido dessa vida e que essa pessoa seja abençoada por Deus, tenha a vitória de Deus em sua vida, no nome de Jesus Cristo, assim seja. Amém. Fica com Deus. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo,